Olha, aqui em Fazenda Nova, que sempre acontece todos os anos, a Paixão de Cristo, no maior teatro ao ar livre, dos 53 anos de história aqui do local, Alexandre Faria fez parte de 12 anos. E a minha história no teatro começou numa brincadeira no terraço da minha casa. E os vizinhos iam assistir teatro na minha casa. Depois eu passei a fazer teatro na escola. Depois fundei a Companhia de Teatro de Amadores da Escada. E aí me apaixonei por teatro. Mais tarde, no início de 2001, mais necessariamente, eu recebi um convite para fazer o teste para ir ao Teatro de Nova Jerusalém. E eu fiz o teste de Nova Jerusalém, passei 12 anos fazendo aquela temporada, A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Alexandre Farias, você passou mais de 12 anos aqui com a gente e foi um prazer, uma honra tê-lo conosco, dizer que você tem grandes amigos aqui em Nova Jerusalém e que a gente está aqui torcendo por você e que você continue sendo essa pessoa amiga, esse profissional que você sempre foi do teatro, da cultura, do jornalismo. Durante a temporada da Paixão de Cristo de 2015, no dia 1º de abril, o dia da mentira, eu estava lá na temporada e um dos atores disse: Alexandre, o pessoal da TV Asa Branca está querendo falar contigo para você fazer um teste. Eu digo: isso é mentira. Eu nem acreditei de tão interessante que foi a proposta. E aí eu aceitei essa proposta, fui até Caruaru, né, viajei de Nova Jerusalém até Caruaru, para fazer um teste. Também tinham outros apresentadores fazendo o teste para assumir o ABTV segunda edição. Teste esse que eu passei e fiquei na frente do telejornal. Alexandre Farias, muito prazeroso, né, trabalhar todo dia com aquela pessoa que você sabe de extrema confiança, de extrema competência e um caráter incrível. Alexandre além de um profissional e tanto, né, premiado, um profissional reconhecido, ele é também um ser humano. Falando, eu fico até um pouco emocionado, porque Alexandre é um ser humano que a gente nunca viu Alexandre sequer triste, assim. Ele sempre era muito feliz, muito alegre e também um cara que nunca moveu uma palha sequer para fazer o mal a quem quer que seja. A gente só via Alexandre com bons sentimentos e também uma postura muito ética. Ele é um cara muito ético, assim. Alexandre é um cara muito do bem, sabe? Um cara que procura sempre fazer o bem para todos. Então, é como se fosse uma pessoa, de fato, da família da gente, né? Além de ser da nossa vivência, conhecido por todos pelo trabalho, mas para a gente que vivia diariamente com ele aqui, a gente sempre via Alexandre como essa figura, né? Que ele é, essa figura muito, muito doce. Alexandre Farias. É muito difícil a gente decifrar e definir essa pessoa que é tão carismática, que quando chega em um ambiente, ele ilumina. É impossível você não olhar para Alexandre. E foi assim que a gente se conheceu. Era um evento, lançamento do São João de Caruaru. Então, na época, ele tinha acabado de chegar aqui na cidade e eu estava fazendo a cobertura. E aí as nossas almas se encontraram, a gente olhou assim um pro outro, Alexandre, já rimos. E aí, quem diria que esse encontro nasceria essa gigante e preciosa amizade, desse carinho que é indecifrável, assim, não dá para explicar. Alexandre, não tem como. Desde então, desde o nosso primeiro encontro, desde o nosso primeiro olhar, Alexandre se tornou um dos meus parceiros de conversa. A gente se encontrava pouco diante do que a gente gostaria, mas a gente se prometia muito de se ver. Se prometia muito, 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 mas não conseguíamos por causa da agenda de ambos, mas a gente sempre se falava, a gente sempre se atualizava da vida. E que pessoa tão especial. O jornalista e apresentador da TV Asa Branca, Alexandre Farias, foi baleado com um disparo de arma de fogo no dia 16 de setembro de 2017, no trajeto do Alto do Moura, quando retornava da TV. E é grave o estado de saúde do jornalista Alexandre Farias, apresentador da TV Asa Branca em Pernambuco. Ele foi atingido na cabeça por uma bala perdida em Caruaru. O apresentador foi operado e segue internado em estado grave. Após o procedimento cirúrgico, está mantendo o Alexandre respirando com a ajuda de aparelhos,
em coma induzido por medicações, e qualquer prognóstico, qualquer tipo de evolução a gente só vai observar nas próximas 72 horas. Alexandre Farias, de 39 anos, foi baleado quando voltava para casa no sábado à noite, depois de apresentar o jornal ABTV segunda edição. Ele passava por esta avenida quando 5 bandidos em um carro roubado foram parados pela polícia. Houve troca de tiros e Alexandre foi atingido na cabeça. É provável que Alexandre estava com seu veículo parado atrás da viatura da polícia, né, no momento da primeira abordagem, onde iniciou-se a ofensiva dos marginais. Na fuga, os bandidos ainda atropelaram uma equipe do SAMU que fazia um atendimento. Eles abandonaram o carro na zona rural de Caruaru. Essas imagens mostram o momento em que o jornalista foi socorrido. Eu ainda conversei com ele, tentei acalmar ele, pedi para ele respirar pausadamente, entendeu? Ele segurava um celular, tentava digitar algo, mas não conseguia falar. A polícia investiga agora de onde partiu o tiro que atingiu o apresentador. O carro onde estavam os bandidos, o da polícia e o do jornalista passaram por perícias. Tudo indica pela dinâmica dos disparos recebidos na viatura e atrás do disparo recebido no repórter que o disparo, tudo indica que veio dos marginais. O jornalista Magno Wendel foi o primeiro colega de trabalho a noticiar ao vivo o caso. Ele fala como foi naquele dia. Foi bem chocante. Eu estava em casa de folga com a minha esposa e foram chegando informações pelas redes sociais do que estava acontecendo naquela noite. E assim que ela falou que Alexandre Farias estava envolvido, aí eu fiquei chocado, assim, foi isso que aconteceu. Aí quando liguei para alguns colegas da TV, todo mundo muito atordoado, eu não tive dúvida, assim, do jeito que estava em casa, fui direto para o Hospital Regional do Agreste, que foi o primeiro lugar para onde ele foi levado pelo SAMU. Chegando lá, todo mundo atordoado, as pessoas aqui chorando, e uma das coisas que foi necessária naquele momento foi divulgar para a população que Alexandre Farias não tinha morrido, porque pelas redes sociais as pessoas estavam circulando essa informação, e aí como estava todo mundo extremamente chocado, abalado, Leila Tonicante, que era a gerente de jornalismo no momento, pediu que eu fizesse essa divulgação, um boletim para exibir na nossa programação, para repassar para as pessoas que ele não tinha morrido. E foi extremamente difícil fazer aquilo, né? Porque a gente tinha que controlar a emoção, várias emoções vindo à tona, mas é nossa função, é nosso dever. Depois disso, eu acabei ficando com o cinegrafista Robson Santos a noite inteira no hospital, na Unimed, que é para onde ele foi transferido, junto com o pai e com o irmão de Alexandre Farias. A família dele veio para cá, do Recife, e eu fiquei a noite inteira lá, acompanhando, tentando dar algum consolo a eles. E foi muito duro, assim, trabalhar sob essas condições com um amigo nosso que estava naquela circunstância. Franklin Portugal, que também trabalhava com Alexandre na TV, relembra o caso. No dia em que ocorreu, de infelizmente ele ser baleado, esse dia eu não me recordo bem, fica um pouco turvo na minha memória, se eu estava de folga ou se eu trabalhei. Mas se trabalhei pela manhã, ou seja, o Alexandre trabalhou do período da tarde até a noite. E eu já não estava mais no trabalho quando comecei a checar o WhatsApp e vi as mensagens no grupo do Zap, da TV Asa Branca, no grupo do jornalismo. Comecei a ver aquela notícia e pensei não ser nada grave. De vez em quando dava uma olhada de volta para ver se tinha uma atualização, e era a notícia que ele tinha sido baleado. Mas na minha cabeça, no meu entendimento, não era nada grave. Mas daí eu parti também para ver a mesma notícia em blogs, em outros sites. Aí eu fui tendo uma dimensão da gravidade que era. E quando fui ter atualizações no grupo da TV Asa Branca, foi bem mais tarde daquela noite, talvez umas 10 da noite, e aí sim, aí a gente foi tendo uma real noção do que tinha acontecido com o nosso amigo e colega Alexandre Farias, e foi uma preocupação inteira por todo sábado e por todo domingo. Quando vim trabalhar na segunda-feira, justamente caiu para mim a pauta de acompanhar o crime, o que ocorreu com Alexandre. E é difícil fazer isso e tentar isolar a parte emocional
de quem é amigo do Alexandre, que trabalha com ele. Então foram dias muito difíceis, dias de torcida para que ele não nos deixasse, para que ele não fosse embora. No primeiro momento, né, naquele dia, 16 de setembro, no caso já era o 17, o dia seguinte, quando ele terminou a cirurgia, quando alguém pediu para 2 pessoas entrar e falar com o médico, né, foi o primeiro contato que a gente teve com o médico, com o neurocirurgião que fez a cirurgia dele, né, o Dr. Ronaldo Menezes. A coisa é tão surreal porque a gente soube aqui em Recife, eu estava em Recife quando disse, ó, o Alexandre tomou um tiro, foi uma bala perdida, ele está no hospital, mas a gente, na nossa fé, a gente não quer acreditar. De repente aquele tiro poderia ser um tiro de raspão, ter sido num braço, uma coisa. E mesmo a gente já lá no hospital, ele no bloco cirúrgico, a gente não fazia ideia da gravidade da coisa que seria. E a gente só tomou pé realmente da situação quando a gente foi chamado, entrou eu e meu pai, e aquele momento difícil, que o médico foi bem realista. Ele disse, o que tinha que ser feito, nós fizemos. Agora é esperar. Cada segundo tem que ser comemorado, tem que ser com esperança, mas foi bem claro que a gente podia a qualquer momento ter uma notícia mais triste. E eu vou ser sincero com vocês, a gente nunca desistiu, a gente nunca deixou de acreditar. Foi um dia difícil, repito, foram momentos terríveis que a gente não deseja para ninguém. E passou. A gente hoje... Jailma Barbosa, jornalista e apresentadora da TV Jornal, fala como era a vida do apresentador na vida profissional e com colegas de trabalho nos bastidores. E ela se emociona quando relembra o dia do caso. Quando aconteceu essa tragédia, né, com o Alexandre, eu estava em Tamandaré com algumas amigas e lá na casa da família em que eu estava, eu recebi uma mensagem de uma pessoa daqui de Caruaru, de um médico, dizendo o que tinha acontecido com ele. Nós estávamos em um ambiente de alegria, de festa, de confraternização. De repente, todo mundo ficou triste. E eu estava muito longe, eu só consegui obter informações através dos próprios jornalistas, amigos, né, dos parceiros, assim, mas eu não estava aqui. E foi muito difícil pra gente, né? Foi muito difícil, mas sempre tentava buscar alguma informação, a gente sempre tinha acesso de uma maneira ou de outra. E muitas vezes já chegaram para mim dizendo que ele não passaria por essa. E eu sabia que a gente tinha que rezar, né? Sabia que a gente tinha que mandar orações e pedir para ele ser forte, para onde ele estivesse, naquele plano espiritual que ele tivesse forças para enfrentar, né? E que, se fosse da vontade de Deus, né, ele voltasse para nos iluminar. E assim foi, né? E Alexandre hoje está conosco, testemunhando nessa trajetória, testemunhando a fé, testemunhando a força. Porque se você parar para pensar, se você observar, Alexandre deixou de ser uma pessoa que tem sua vida comum, que nunca foi comum, né? Porque ele é virado. Mas uma pessoa que tem sua vida, suas tribulações diárias, para ser um grande guerreiro que luta diariamente pela sua vida e por restabelecer a sua vida da melhor maneira possível, para tentar ser como era antes. E ele nos ilumina. Quando a gente se liga, a gente passa horas se atualizando da vida, conversando de tudo que vocês imaginam. É maravilhoso desfrutar ainda dessa presença, desse carinho, dessa pessoa, dessa figura que eu amo muito. Alexandre é muito especial. Alexandre é um ícone. Não foi à toa que todos ficaram muito abalados. Porque
aquele ser humano incrível, aquele ser humano de luz, poderia ter nos deixado. Mas olha, ele está aqui. Né? Ele está aqui lutando, crescendo todos os dias nos desafios que são propostos, porque a vida dele não é fácil. Na última consulta que eu fiz com o Dr. Ronaldo Menezes, que é meu neurocirurgião, que assumiu o caso desde o primeiro momento, ele olhou para mim de forma praticamente indignado com o que ele viu, impressionado, né? Ele vê minha força de vontade, ele vê eu mexer com todas as minhas forças, a sensibilidade, vê eu reagir da maneira que eu estou, mesmo com a bala alojada no cérebro. Ele diz: Alexandre, eu sei mais do que qualquer pessoa da gravidade do seu caso e ver você do jeito que você está hoje. E nessa hora eu disse assim, pedi a Júnior, meu irmão, eu quero ficar em pé. Aí Júnior me apoiou de um lado, outra pessoa me apoiou no outro, eu fiquei em pé para ele. Aí ele fez assim: só existe uma palavra: você é um milagre de Deus. E é verdade, é assim que eu me considero, um milagre de Deus. Graças a Deus, um milagre aconteceu, apesar do ferimento muito grave na cabeça, né? Graças a Deus, Alexandre foi poupado, sobreviveu, e a partir daí a torcida foi pela recuperação dele, né? Porque Alexandre, o profissional que ele é, a pessoa que ele merece tudo de bom nessa vida. Alexandre é uma pessoa rara, podemos dizer assim. Passando aqui para desejar um grande abraço para você, muita paz, muita saúde, em nome de todos nós que fazemos a Paixão de Cristo da Nova Jerusalém. Desejamos a você uma ótima recuperação, que você continue nessa sua luta, nessa sua batalha. Um grande abraço, Alexandre. Felicidade, amigo. Mas o que a gente puder fazer, a gente que está aqui do outro lado, que a gente puder rezar, orar, torcer e vibrar pelo sucesso dele e por tudo que ele ainda, gente, ele é um jornalista incrível, um ator maravilhoso e ainda tem muitos sonhos e muitas coisas ainda virão na vida de Alexandre e eu confio. Eu acredito. E eu amo você, Alexandre, de todo o meu coração. Um beijo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,